Eu ouvi a doce voz, mesmo sendo pecador, recebi de coração Jesus Cristo Salvador. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Retidão em mim não há, por sua graça salvo sou eterno devedor, o Senhor me perdoou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Por Jesus eu tenho paz e tenho seu favor, nada que me faltará, se estou junto ao Senhor. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir aos membros da igreja para sentar um pouquinho mais para frente, e aqueles que estão aqui na ponta, se tiver espaço, chegando para cá, para os visitantes que forem chegando, fica mais fácil se acomodar. Queria dar boas-vindas aos visitantes e vou tomar como referência Zenon, Isaac, seu nome eu esqueci. Áxia, nome fácil, não sei porque eu não gravei. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. A Áxia, ela é da Igreja Reformada, Cristã Reformada, lá de Vila Velha, mas mora aqui do lado. Então, ela falou que talvez permaneça por aqui, segundo Zenon. Né, Zenon? Boa noite, queridos. Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui cultuando a Deus comunitariamente, né? Tenho certeza que durante a semana, cada um de nós foi fazendo o seu culto a Deus, né? Porque o viver é um culto a Deus, né? A gente faz teologia, a gente cultua a Deus todos os momentos de nossa vida, como diz nosso professor Diego. Mas hoje nós estamos aqui focados em adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 19.
e acompanhar a leitura. Salmo 19, de 1 a 10. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Oremos. Senhor, nós queremos te render graças, ó Pai. Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos irmanados em Cristo Jesus para prestar-lhe culto devido, Senhor Deus. Aceita nossos louvores, aceita nossas orações, que cada louvor e cada oração chegue ao seu trono de graça, Senhor Deus, como aroma suave. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, porque tantas as vezes nós nos achegamos a Ti sem a devida reverência. Por isso pedimos o mover do Teu Santo Espírito em cada um de nós, na sua igreja, na Tua igreja espalhada pela face da terra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos aquecer o coração para que possamos adorar o Senhor de fato, de verdade, com todo entusiasmo, com toda a nossa força. Ó Deus, fale ao nosso coração durante esse culto, em cada louvor cantado, que o Senhor fale no nosso íntimo, e na palavra pregada, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, que o Senhor haja na vida de cada um conforme apraz o Senhor. Lembramos, ó Pai, da família do presbítero Roberto Esteves, que o Senhor venha com o consolo do Teu Santo Espírito, confortando o coração deles enlutado. Que o Senhor esteja suprindo toda a necessidade deles, emocional, que toda a saudade, Senhor Deus, da Eliette, que Seu Espírito possa estar preenchendo, Senhor Deus. Haja no coração deles, ó Pai, e dê a alegria incircunstancial, a paz que só o Senhor pode dar. Essa oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé? Entoar o cântico que diz: Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre e como foste outrora. Reunidos aqui, vamos entoar louvores ao Senhor. Vem, sopra sobre nós Teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento, com a Tua igreja que é o Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios.
Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Salmo 119, dando continuidade. A igreja pode sentar, por favor. Salmo 19, dando continuidade à leitura, diz assim: além disso, versículo 11, além disso, por ele se admoesta o teu povo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse momento da gente fechar os olhos, refletir sobre as nossas faltas, sobre os nossos pecados, pedir perdão a Deus. Enquanto a gente esteja orando, eu vou pedir o Diego para caminhar aqui e ele quebra o silêncio com a oração. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois temos pecado contra o Senhor de muitas formas. Pedimos a Tua mão, a Tua graça, que revele a nós aquilo que estamos em falta com o Senhor, para que possamos corrigir, ó Deus.
ao mesmo tempo que pedimos força, tua graça, tua misericórdia, para que nós possamos mudar aquilo que for necessário. Sabemos que temos, por causa da obra de Cristo, da sua morte e ressurreição, da sua vida perfeita, todos os recursos da graça para conseguirmos ser bem-sucedidos, ó Deus. E damos glória ao Senhor por causa dessa obra. Então chegamos a Ti, ó Deus, com confiança, confiando na obra do nosso Salvador, mesmo sendo pecadores, confiando na perfeição do nosso Senhor, para chegar diante do Senhor em culto, ó Deus. Nos ajude para sermos mais santos, para caminharmos como Cristo, para sermos mais parecidos com Ele, que é o propósito da nossa existência, ó Deus. Nos ajude essa igreja, a Esperança, a ser mais perfeita, como o Senhor é perfeito. Sabemos que essa perfeição conseguiremos por causa do nosso Senhor e damos a Ele glória, louvor, reconhecimento, por causa dessa grande obra, ó Deus. Receba o nosso culto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé novamente. Domingo é o dia do Senhor e para nós cristãos, como igreja, é um dia de festa, porque nós celebramos a grande reversão do nosso destino final. Cristo morreu e ressuscitou nesse dia para nos salvar. E nós temos que entoar a Ele com toda a nossa força, louvores e glórias a Ele, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
casa de Deus, onde flui o amor Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. enquanto entoamos o hino Segurança e Alegria, você vai poder também devolver os seus dízimos e entregar suas ofertas como ato de louvor a Deus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Louvado seja Deus. A igreja pode assentar-se. Queridos,
Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos dos versos de 12 até o capítulo 2, verso de número 4. Antes disso, vamos orar mais uma vez, clamando a Deus que traga iluminação ao nosso coração. Vou chamar aqui à frente o nosso irmão. Cadê o Raif? Tá ali. Vem cá, Raif. Nosso pastorzinho. Dirija a Deus uma oração por iluminação. Santo Deus, te peço que você esteja abençoando o pastor Daniel nessa palavra, que ele consiga falar aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a entender e sair diferente do modo que como entramos, meu Pai. Te peço que o Senhor esteja abençoando aqui as pessoas que não são convertidas ainda, que o Senhor esteja operando um milagre em suas vidas, meu Pai. Isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um dia ele prega. Queridos, 2 Coríntios 1, versos 12 até o capítulo 2, verso 4. Nós temos feito a exposição da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos a primeira epístola e agora então nós estamos caminhando aí para a segunda. Diz assim a santa palavra do Senhor. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que compreendereis de tudo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por isso, e por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isso é, por mim e por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Queridos, Paulo, nesse momento, ele continua a carta e agora ele está conversando e explicando para a igreja de Corinto algumas questões que ficaram imprecisas aí na comunicação das 4 cartas que ele enviou à igreja e que acabou gerando aí alguns ruídos, né? E aparentemente nós temos aqui algumas questões que Paulo trabalha para nós, e questões às vezes que parecem corriqueiras, mas Paulo trabalha teologicamente e traz um ensino precioso, profundo para nós. E aqui o tema da mensagem dessa noite que eu gostaria de trabalhar é uma vida de integridade. Paulo agora trabalha esse ruído. O pessoal estava falando que ele era leviano, porque eles estavam praticamente falando que ele tinha 2 palavras, e agora Paulo então vai explicar para aquela igreja que não, ele não é leviano. Nessa mudança de planos, tampouco ele tem 2 palavras.
Algum tempo atrás, a gente lá em São Paulo, na nossa igreja lá em São Paulo, nos acampamentos tinha um negócio que chamava História Viva. Nosso pastor lá gostava muito de fazer História Viva. E teve uma dessas histórias vivas, eu gostava de participar. Mas teve uma dessas que ele me quebrou. Porque dividia em 2 grupos, e assim, quando a gente divide em grupo lá, e aí os grupos querem ganhar um do outro, né? Eu lembro que eu fui fazer isso aqui, o pessoal era competitivo, o povo ficou bravo comigo que ninguém ganhou, né? Eles estavam querendo ganhar, não estavam muito preocupados em aprender. A ideia da História Viva é ensinar. E ele quebrou minhas pernas, porque nessa História Viva que ele fez, ele virou para mim e ele falou assim, o negócio é o seguinte, né? Nesse grupo seu agora, você vai ser o traidor. Falei, como é que é o negócio? Ele falou assim, então vai chegar um momento que você vai trair o grupo. E você vai fazer parte aqui dessa história nesse reino. Eram, sei lá, 3, 4 reinos. Nesse aqui você vai trair o grupo. Eu falei, beleza. Aí foi para o grupo. Né? Como eu já fazia parte da liderança da igreja, acho que eu era presbítero nessa época, e aí tem que eleger líder no grupo. Né? Aí eles queriam me eleger líder. Falei assim, não quero ser líder de nada dessa vez. Eu falei, se for para trair o grupo, que eu não seja o líder, né? Aí pronto, aí tem líder e sublíder. Aí elegeram outro líder lá e tal. Falou, precisamos então de 3 sublíderes para poder ser e tal. Então, não, Daniel, você vai ser sublíder então. Eu falei, não quero ser nem sublíder, eu quero ser nada. E aí pronto, né? Aí tinha um traidor do grupo de cá e outro do grupo de lá. O do grupo de lá não foi eleito líder de nada também, e eu aqui também não. Aí escolheram 3 sublíderes lá, beleza, começou a brincadeira. Cadê o Aí chega lá, o negócio é sério, tem que resolver e acabou. Aí chegou lá, falou, e aí, cadê os líderes? Aí veio os líderes, cadê o sublíder? Pronto, um dos sublíderes do meu grupo não estava lá nessa hora. Ele foi, e aí virou para a líder e falou assim, cadê os sublíderes? Ela falou, Daniel, vem cá. Aí pronto, virei sublíder agora. Né? Eu estou lá. Primeiro reino passamos, era eu normal, ajudei a passar, a gente passou dali e tal. Chegamos no segundo reino, era o rei da guerra, o deus da guerra, sei lá o que era. E aí, o meu papel ali era incentivar meu grupo a ir para a guerra. E aí, na hora que chegou lá, falou assim, o negócio é o seguinte, agora ou a gente vai guerrear com eles, ou não sei, nem lembro mais muito bem. Eu só lembro que eu virei para o meu grupo, os líderes aqui, e falei assim, eu acho que a gente tem que ir para a guerra. Aí, daí a pouco, falou, a gente tem que ir para a guerra. Aí o povo já começou, eu falei, rapaz, eu não precisei nem de incentivar muito e nem falar muita coisa. O outro grupo, a menina que era traidora lá não conseguiu. E o outro grupo ficou crente. Falou assim, não, nós vamos guerrear coisa nenhuma. E meu grupo seguiu minha palavra. O que aconteceu? Se lascou todo mundo. O outro grupo saiu bonitão de lá, não guerreou, meu grupo rebentou ali, quebrou a cara. E na hora que eles estão saindo, a culpa é de quem agora? É minha. Traidor, porque aí o deus da guerra, o rei da guerra, virou que tal, aí ficou eu e a menina lá do lado dele, e o povo olhava para mim assim e falou, não acredito. E aí pronto, passou para o terceiro reino, agora eu volto ao normal, tenho que voltar para o meu grupo. Agora eu voltei para a história, só que eu voltei como traidor, como é que eu volto para o meu grupo? E aí volto para o meu grupo, carregando uma pedra ainda, aí chego lá e tenho que pedir perdão para eles. Pô, a culpa nem foi minha, eu nem queria fazer isso, né? Mas eu fiz. Aí chego lá e falo assim, gente, negócio é o seguinte, eu errei, fui seduzido pelo rei da guerra lá, e queria pedir perdão para vocês. E aí eles ouviram e falaram assim, tá bom. Aí um ou outro falou, tá bom, a gente perdoa. E outro falou, não, como assim? Né? E aí, no fim das contas, eles me receberam de volta, mas viraram e falaram, mas não é líder de mais nada, não. E outra coisa, aí outro virou assim e falou, se ele falar qualquer coisa, ninguém ouve ele não. E aí eu percebi ali na pele o que de fato é você ser um líder que erra. Mas qual que é o ponto? Dali para frente eu poderia ajudar muito o grupo, mas eles não queriam me ouvir. Eles deveriam levar em conta quem eu era, né? Tentar imaginar, talvez, que, poxa, tem algo aí, né? Mas, quando a gente olha aqui para Paulo avisou para aquela igreja que ele iria lá, que ele iria passar por lá. E mais, que ele não só iria passar por lá, mas que ele iria voltar.
para Corinto, ele faria algumas visitas. E agora ele não volta. E eles falam assim, Paulo é leviano. Paulo não veio. Paulo falou uma coisa e não cumpriu, ele tem 2 palavras. Está com 2 conversas. Paulo não cumpre o que fala. E aí começa aquele problema no meio da igreja. Quem não gostava de Paulo na igreja de Corinto, que já era uma igreja dividida, lembra lá em 1 Coríntios? Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí o pessoal falando, não, Paulo tem 2 conversas. E aí agora, Paulo está dizendo, ei, vocês sabem quem eu sou? Olha para a minha integridade. Então, deixa eu explicar para vocês aqui o porquê dessa mudança. Ok? Então agora Paulo ele vai resolver esse problema, mostrando para a igreja, primeiro, quem ele é, o conteúdo da sua palavra, e que, de fato, os motivos do porquê ele não fez aquilo que ele havia dito que faria, que não foi leviano. Pelo contrário, houve mudança das circunstâncias e, por isso, houve mudança também da decisão. Primeira coisa que Paulo nos mostra aqui, que nós aprendemos nesse texto, é que Paulo vive uma vida na graça, dependendo da graça de Deus, e ele exorta os coríntios para dizer, olhem para mim, e vejam se há em mim qualquer possibilidade de vocês dizerem que eu sou leviano, ou que eu sou alguém de 2 palavras. Pelo contrário, Paulo vai dizer, eu vivo com integridade, eu vivo com santidade, com sinceridade, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Então essa é a maneira que Paulo diz que ele vive, né? E aí, a primeira coisa que ele diz é que ele vive com santidade e sinceridade, né? Então, com santidade, o que Paulo está dizendo? Ele está falando, gente, quando eu estive no meio de vocês, vocês sabem como eu vivi. Eu vivi com santidade. O que é um indivíduo que é santo, querido? Um cristão que é santo é alguém que é separado do mundo. É alguém que não anda conforme os prazeres desse mundo. Esses dias eu passei uma raiva. Tem uma rede social que é complicada, que chama Twitter, que ela incentiva você à polêmica e à treta, né? Mas aí apareceu para mim, eu não sigo esse camarada, mas apareceu para mim porque algum filho de Deus que eu sigo deve ter curtido ou comentado, ou sei lá o quê. Enfim, apareceu para mim o camarada lá explicando o seguinte, ele falando assim, deixa eu explicar um negócio para vocês. Um jovem lá no auge de seus 20 e poucos anos, explicando teologia na internet, é o que mais tem, né? E aí ele falando assim, a Bíblia não fala de namoro. Então, se tem um negócio que não dá para a gente explicar biblicamente, é o namoro, porque não tinha namoro na Bíblia. Só é verdade. Falei assim, então, como não tinha namoro na Bíblia, então a gente não tem muita questão bíblica aqui. Aí ele começa a desenvolver isso para falar de ficar. Falei assim, deixa eu explicar um negócio então para vocês aí. E normalmente quem está fazendo isso está querendo justificar o próprio pecado. Ele falou assim, ficar na Bíblia também não tem. Então a questão do ficar é algo que não tem na Escritura e por causa disso, veja bem, se você tiver um interesse na menina e der uns beijos nela e não der certo, veja bem, Deus não vai te mandar para o inferno por causa disso. Fica tranquilo. Ele continua. Ele praticamente falando que quem é contra isso é legalista. Querido, realmente não tem ficar na Bíblia e nem namoro na Bíblia, porque na Bíblia tem casamento. E se eu namoro, é para casar. Não tem beijo na Bíblia fora do casamento. Beijo é para casar. Então você não beija por aí, sai beijando para poder experimentar, não tem isso na Bíblia mesmo. E dentro da nossa cultura a gente não se adapta. Como se namoro e ficar fosse da nossa cultura, então a gente está aqui, vamos adaptar. Paulo está dizendo, viver com santidade. Viver com santidade é viver segundo a Escritura, é viver segundo a palavra de Deus, não é segundo o custo desse mundo, ou as minhas afeições, ou os meus sentimentos, ou o que eu gosto. Falar, veja bem, pastor, eu sou jovem, eu quero sair por aí, eu quero aproveitar esse momento, eu não vou ter outro. Querido, você acha que você está aproveitando? Não viver de forma santa não é aproveitar. É você desperdiçar seus dias. É você trocar comunhão com Deus por 5 minutos de prazer. Paulo não fazia isso. E nós somos chamados a viver com santidade.
Viver com santidade é viver com temor, reverente diante do Senhor, reconhecendo que Ele conduz nossos passos, entender que cada passo, cada palavra, cada decisão, cada momento deve ser conduzido na direção do Senhor. E ele diz com sinceridade. A palavra que ele usa aqui, elicrineia, William Barclay, ele diz que essa palavra descreve algo que pode suportar a prova da luz do sol e pode ser mirado com o sol brilhando através dele. Então veja, é algo que é transparente, é algo que ele não tem impureza, é algo que pela luz é provado, ele não tem o que esconder. Esse que é o ponto. E Paulo está dizendo, eu não tenho flancos abertos aqui diante de vocês, eu não tenho brechas no meu caráter, eu não tenho mácula na minha vida, eu não tenho nenhuma área aqui que é nebulosa ou que eu preciso esconder de vocês. Pelo contrário, eu vivi diante de vocês e tenho vivido diante de vocês e do Senhor com sinceridade diante de vocês. E com a consciência tranquila que eu não tenho enganado ninguém. E ele diz, não com sabedoria humana. O que ele está dizendo aqui? Né? Não usando de subterfúgios para manipular vocês. Esse com sabedoria humana, que era o que os sofistas faziam. Eles usavam da retórica para manipular os seus ouvintes. E aí ele explica isso, ele está dizendo, porque nenhuma coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. O que Paulo está falando? O que a gente escrevia era o que a gente queria dizer e ponto. A gente não tinha entrelinhas. Eu não tinha para com vocês aquilo de mandar recado, de ser algo nebuloso, de ficar querendo trazer qualquer tipo de manipulação a meu favor, ou porque eu quero enviesar o pensamento de vocês. Pelo contrário, ele diz, eu não mando recado, eu sou sincero, eu sou transparente, eu sou íntegro, eu sou verdadeiro, e eu prego a palavra, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E eu vivo na graça divina. Temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Dependente da graça, querido, na graça divina. Olha que palavra maravilhosa. Ter vivido na graça divina. Viver na graça é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. Dependente da graça, imerso na graça. Conduzido pela graça. Que graça é essa? Vou pedir um copo de água, por favor. Que graça é essa, querido? Graça que nos salvou, graça que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Graça que nos tira da morte para a vida, graça que nos sustenta no processo de santificação, graça que nos mantém de pé, nos livrando desse mundo mau, graça que nos dá fôlego de vida, comunhão com o nosso Deus de maneira ininterrupta, graça que é abundante sobre nós e que se renova e se revela a cada manhã. Muito obrigado, querido. Ganhou uma pedrinha na coroa. Vivemos na graça. E nós, queridos, para vivermos na graça, somos chamados a, na graça, viver com sinceridade, com santidade. Não usando subterfúgios para tentar manipular as pessoas ou a igreja. No meio do povo de Deus, a gente não é chamado a querer manipular para que os nossos liderem, para quem eu gosto esteja na frente, para que as coisas aconteçam como eu quero. Paulo está dizendo, eu não estou querendo manipular a igreja de Corinto, não. Tem gente lá que não gostava dele, e ele está falando assim, eu não tenho duas palavras. Eu não estou aqui manipulando, não estou querendo aqui fazer nada nesse sentido, pelo contrário. E olha o que ele vai dizer. Verso 14. Como já compreendeste que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Nós somos a glória de vocês, e vocês são a nossa glória. Olha que interessante, querido. Ele está dizendo, ao invés de vocês pensarem outras coisas de mim, vocês olharem para mim e falar que eu sou de duas palavras, de duas conversas, que eu sou leviano, na verdade vocês deveriam se orgulhar de mim. A igreja de Corinto deveria dizer assim, está vendo Paulo? Foi nosso pastor, plantador da nossa igreja. Está vendo Paulo, esse homem de Deus? Olha que bênção, ele é próximo nosso. Não é isso? Segunda-feira eu estava lá em São Paulo, né?
E aí eu encontrei com o Vitor e a Dani, são membros aqui da nossa igreja, morando lá em São Paulo, emprestados lá para São Paulo um tempinho só. E aí fui comer uma pizza com eles, e aí o Vitor comentando lá em São Paulo, né, que no hospital, às vezes ele passando assim, viu alguém assistindo pregação do pastor Hernandes. E aí ele passando assim, falou, meu pastor. Eu falei, como é que é? Você é o meu pastor. Fez o nosso casamento. Mal sabia ele que eu também fiz, né? Então, se liga. Mas veja, ele se gloria pelo fato do pastor Hernandes ser pastor dele. Ele se gloria, ele se orgulha, ele se alegra. A igreja de Corinto não estava se alegrando por ter Paulo. Ele está falando, nós somos a vossa glória. E veja que isso não é falta de humildade. Poxa, Paulo, você está dizendo que eles deveriam se gloriar pelo fato de ter você? É. Porque humildade não tem a ver, eu já falei isso aqui, e na Escritura, não tem a ver com você dizer que não é bom, em algo que você é bom. Então, se você é bom para a glória de Deus. Mas você não vai falar que é ruim, você está mentindo se você for bom e falar que é ruim. Não. Isso é falsa modéstia que chama, né? Então, de fato, Paulo sabe que Deus o usa poderosamente. Ele vai dizer isso aqui na segunda epístola aos Coríntios. Ele vai falar, e defendendo a sua autoridade apostólica, ele está falando assim, vocês deveriam se orgulhar de mim, vocês estão me caluniando. Vocês deveriam se alegrar comigo e eu me alegro com vocês. Vocês são a minha glória. Mas para frente ele vai dizer, vocês são a nossa carta de recomendação. Depois a gente vai ver isso. Por quê? Paulo olha para a igreja de Corinto e ele diz, olha, eu que plantei. Igreja Esperança, por onde eu vou, falando, eu sou pastor da Igreja Esperança, olha que igreja abençoada, só tem membro bonito. Olha lá, vai lá visitar para você ver. Né? E aí, então, se você se alegra, você se orgulha, e nós, queridos, somos chamados a nos gloriarmos uns nos outros. Nós somos chamados a nos orgulharmos dos nossos irmãos, aprender a ver as qualidades dos nossos irmãos muito mais do que os defeitos. Sim, nós erramos. Sim, nós temos defeitos, e às vezes a gente só quer exaltar essas coisas. Aprende a olhar o dom que Deus deu para o seu irmão e como Deus está usando ele poderosamente. Para de criticar. Para de ficar querendo procurar problema e picuinha. No meio do povo de Deus, a gente não deve fazer isso. A gente deve corrigir o erro. Tete a tete aqui. Então eu procuro meu irmão e falo direto com ele. Agora, eu tenho que me alegrar com aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Isso nos faz crescer, querido. Quando nós vemos nossos irmãos crescendo, sendo abençoados. Né? Mas não, vou olhar e falar, Marquinhos é VP, Sudeste da UMP. Só viaja. Louvado seja Deus, nós temos um irmão que é VP nacional. O homem é importante. E eu me alegro com isso. E eu me regozijo com meu irmão. Eu vejo meu irmão que toca bem e eu glorifico a Deus por causa disso. Eu vejo meu irmão que prega bem e eu me alegro por causa disso, que lidera bem e eu me alegro por causa disso. Eu falo, nossa, olha aí, fulano de tal é da minha igreja, fulano de tal é meu amigo, fulano de tal é meu presbítero, fulano de tal é meu pastor. Ciclano é próximo nosso. Então, veja, nós precisamos enxergar mais as qualidades dos nossos irmãos. Paulo exorta a igreja que fizesse isso. Na sequência dos versos 15 até o verso 19, Paulo vai dizer sobre essa questão da sinceridade, do sim e do não. E explicando, então, o porquê que ele não tinha ido a Corinto. E aqui é importante a gente entender o contexto, né? O momento histórico, na verdade. A gente já falou sobre isso um pouco. Paulo escreve 4 cartas para a igreja de Corinto. Ok? A primeira carta, nós não temos ela. E a terceira carta nós também não temos. Então, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios que nós temos na nossa Bíblia foi a segunda que ele enviou, cronologicamente falando. E a segunda Coríntios da nossa Bíblia é a quarta que ele envia, essa que nós estamos estudando agora. Nesse meio do caminho, nós temos uma primeira carta que recebe uma resposta da parte de Paulo, que
a partir dessa resposta com perguntas daqueles irmãos, ele produz a primeira epístola aos Coríntios. Ele recebe um relatório de irmãos vindo lá da igreja, trazendo essas perguntas, e ele responde a primeira epístola. Depois dessa primeira epístola, nós temos um momento em que Paulo diz, então, nessa carta, eu vou para Macedônia, eu vou passar aí. E aí o que ele está dizendo na primeira carta? Eu vou passar aí, em 1 Coríntios, eu vou passar aí para vocês me enviarem. E aí depois ele diz assim, eu vou para Macedônia, passo aí depois ele diz, eu vou para Macedônia, eu passo aí, vocês me enviam para Macedônia e depois eu volto aí. Então ele fala isso para aqueles irmãos, verso 16, por vosso 15, com essa confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivessem um segundo benefício. Então ele está dizendo, aí ele vai para Corinto, eles enviam ele para Macedônia e na volta ele passaria por lá. O que acontece nesse meio tempo? Paulo recebe, ele envia a 1 Coríntios, só que ele não teve ainda a resposta da parte dessa carta, ele envia uma segunda carta dura. Essa carta dura, né, de Paulo, né, essa carta pesada, do verso 17, né, quando ele diz, né, determinando isso, terei porventura agido com leviandade, ou deliberar, acaso deliberar segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não. Né? Na verdade, ele vai dizer posteriormente, né, que eu os entristeci, verso 2, capítulo 2, verso 2, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Por isso que eu não estou indo, porque ele manda essa carta dura para a igreja de Corinto. Eles recebem essa carta dura, e depois que eles recebem essa carta dura, Paulo decide não ir lá, encontrar-se com eles. Né? Por que Paulo decide não ir lá? Sendo que ele disse que voltaria. Né? E aí os críticos da igreja criticando, dizendo, olha, você é leviano, você está com 2 palavras, você faz promessa e não cumpre. Está vendo, gente? Nós estamos criticando Paulo, olha aí, esse camarada aí que faz promessa e não cumpre. Está igual político, está igual esses pregadores aqui da região. Não confiem em Paulo. Mas aí Paulo agora diz, olha, eu queria dar para vocês um segundo benefício. E olha só, Paulo é humilde, né? Porque ele está dizendo, eu queria passar aí para dar benefício para vocês. Ou seja, vocês aproveitarem da minha presença. Porque indo aí eu abençoo vocês, porque indo aí eu posso ensinar vocês, eu posso compartilhar algum dom com vocês. Da mesma maneira, Paulo sabe que indo à igreja, a igreja o abençoa. É benefício para vocês e é benefício para mim. Benefício para vocês porque eu compartilho um dom e benefício para mim porque vocês compartilham um dom comigo. Ele os abençoa e os ensina, eles compartilham recursos, inclusive para enviá-lo para a viagem missionária. Que é o que acontece quando ele vai para Macedônia, sendo conduzido. E agora ele vai dizer, e ele usa o evangelho que ele pregou, né? Então veja, a minha palavra não é sim e não, pelo contrário, quando eu anunciei Cristo, em Cristo nós temos só o sim. Então eu estou falando, eu não tenho 2 palavras porque eu não tenho 2 evangelhos sendo pregados. Olha para o meu ensino, eu não tenho manipulação no meu ensino é puro. Meu ensino não é para poder gerar mais recursos ou para que vocês gostem de mim. Não. E aí ele dá 2 motivos do porquê ele não vai. 2 razões porque ele não voltou. Em primeiro lugar, de poupar a igreja de Corinto ser disciplinada por ele. E ele está falando assim, eu já mandei a carta disciplinando, e eu não quero ter que ir pessoalmente para Corinto, para não ter que disciplinar vocês. Porque, veja, em 1 Coríntios capítulo 5, sabe qual que é a autoridade que Paulo tem? De entregar pessoas para Satanás. Ele faz isso. Ele entrega para Satanás. O que é entregar para Satanás? É excluir da igreja, e a pessoa agora, então, está na mão de Satanás. Satanás vai fazer o que quiser com ela, menos tomar a salvação. Vai castigar o corpo com o intuito de que essa pessoa possa vir a se arrepender para talvez ter a alma salva e voltar. Paulo tem essa autoridade como apóstolo, de entregar pessoas para Satanás. Por que ele não vai para Corinto? Para ele não ter que fazer isso lá. Ele não vai.
Ele teria que disciplinar a igreja de forma pesada. E ele segura. E, de novo, o segundo motivo é, eu não queria ter que passar novamente pela tristeza da primeira visita. A primeira visita que Paulo faz, que vai gerar essa carta pesada, foi uma visita que não foi muito boa. Ele sai de lá com o coração pesado, ele sai de lá percebendo que aquilo ainda não tinha surtido efeito, frutos de arrependimento. E ele diz, eu passo por aí, eu vejo pecado, corrijo vocês e vocês não me ouvem. Se eu volto, é pior. Então eu nem voltei. Então ele vai para a Macedônia, da Macedônia ele não volta para Corinto. Não porque ele está com 2 palavras que ele disse que voltaria, agora não volta. Está dizendo assim, eu não voltei para o bem de vocês. Então é como eu falar para o meu filho assim, falar assim, ó, não faz isso não. Aí ele vai e me responde. E aí depois que ele me responde, eu, ao invés de... E aí vamos dizer no WhatsApp, né? Vamos dizer que é a distância isso. Aí ele tem que ser um pouco maior para isso, né? Mas vamos supor que eu mando um WhatsApp para ele dizendo, ô Davi, não faz isso não. Isso está errado por isso, por isso, por isso. Veja bem. Aí ele vai e me manda uma mensagem atravessada. Que o quê? Você não manda em mim? Vai cuidar da sua vida? Sei lá. E aí eu digo assim, eu não vou para casa agora não. Eu vou dar um tempo para você pensar. Para eu não ter que chegar aí agora. Para me encontrar com você. O que eu estou pensando em não fazer isso? E vamos supor que eu tinha falado para ele que ia me encontrar com ele agora. Eu falei assim, estou indo para casa para te ver. Aí ele me dá essa resposta e fala assim, então... Eu tenho outro compromisso, eu vou para lá, depois eu vou. O que eu estou dizendo? Por que eu mudei de decisão? Por que eu troquei o destino? Eu não vou mais para casa para não ter que encontrar o Davi naquele momento. Onde ele está exaltado e onde eu também posso ficar. E aí eu digo assim, eu vou deixar para depois. Então eu vou fazer uma visita e aí mais tarde a gente conversa. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Eu não fui para não... ficar com o coração ainda mais pesado e para eu não ter que punir vocês de maneira ainda mais pesada. Ou seja, o motivo de Paulo foi amor. E o que nós aprendemos com isso aqui que Paulo está explicando para a igreja? Que nem tudo a gente resolve na hora. Paulo já havia falado tudo que precisava ser dito. E às vezes a igreja não está preparada ainda para poder crescer, sabe? Aprender. Às vezes, quando a gente fala com alguém, às vezes a pessoa precisa... Eu me lembro uma visita que eu fiz em Diadema, fui plantar a igreja em Diadema, e assim como a gente começou aqui, Deus abençoou, e pessoas não cristãs começaram a chegar, e aí eu recebi um casal, e eu fui fazer uma visita, é periferia de Diadema, e aí fui fazer uma visita, tudo errado. Eles casaram, ela tinha um filho que ela teve quando ela tinha 13 anos, não desse casamento, e aí então eles morando em uma casa toda bagunçada ali, morando do lado da mãe, o filho já não morava com ela, estava lá com a avó, que não era cristã, o casamento todo problemático, eles vivendo um negócio assim, tudo errado. E eu comecei a discipulá-los, e eu fui lá e aí eu comecei a corrigir algumas coisas, eu falei assim, então tá bom. Aí fui falar, né, ela falava demais, assim, e desrespeitava o marido. Eu comecei a ensinar algumas coisas, submissão, da Bíblia, e comecei a corrigir. E os irmãos sabem que eu corrijo mesmo. Eu não tenho muita dificuldade assim para poder falar que está errado, né? E ela ficou assim nesse encontro que eu fui, e eu fui corrigindo algumas coisas. Falei, isso precisa mudar, isso precisa mudar. Ó, seu filho, você precisa trazer seu filho para cá. Precisa levar seu filho para a igreja. Como é que você está terceirizando assim o ensino do seu filho? E ela ficou chateadíssima comigo. E ela era desbocada, né? E falou, como assim? E ela retrucava, né? E o marido lá quietinho. E aí tal, eu fui embora, falei, rapaz, acho que eu comentei com a Marina na época, eu falei, pronto, perdi 2 ovelhas aqui, porque eu acho que ela não volta na igreja mais não. Eu falei, mas eu estou fazendo o que diz a Escritura, eu não posso
dizer para eles que está tudo bem. E eram coisas assim que tinha que corrigir. Eu não podia simplesmente ignorar, deixar para lá, sabe? Domingo ela vai para a igreja. Daqui a pouco ela me procura. Pastor, que bom que o senhor falou aquilo comigo. Continuei indo, continuei falando, e ela às vezes recebia e não, sabe? Você vê, daí a pouco mudou, outra pessoa. Casamento, abençoado, filho dentro de casa, uma outra mulher. Mas na hora, não recebe bem. O que eu estou dizendo? Paulo teve a sabedoria de não querer empurrar isso para a igreja. Ou não querer demonstrar autoridade, no sentido, às vezes, o pai quer dobrar o filho, sabe? E algo que muitas vezes eu luto na correção dos meninos. Porque eu não posso querer eu vencer na raiva para dobrá-los. Não pode ser assim. Eu preciso corrigir para que eles tenham caráter santo. Não para gerar ressentimento e amargura no coração deles. Paulo está pensando na igreja, ele não está pensando só em se impor sobre a igreja e falar assim, agora vocês vão ver quem sou eu. Está entregue para Satanás? Está entregue para Satanás? Está entregue para Satanás? Vocês vão tudo para o inferno. Eu falo assim, eu preferi não ir. Eu amo vocês. Para vocês entenderem o quanto eu amo vocês, eu seguro a onda aqui para entender que vocês vão aprender. Vocês vão se submeter. Vocês vão entender. Eu estou orando por isso. Por isso eu não fui. Não achem que eu não fui porque eu não amo vocês. Pelo contrário. É porque eu os amo muito. E aqui, algumas lições que a gente aprende nesse ponto, né? Em primeiro lugar, transparência em tudo que a gente faz. Paulo é muito transparente. Ele comunica à igreja os seus propósitos e ele explica para a igreja. É importante, e ele diz de fato a real intenção do seu coração. Segundo lugar, estar preparado para críticas. Paulo recebe críticas e ele não reage com impiedade. Ele não reage com pecado, mas ele explica com amor. Ele resolve o problema ali que estava tendo no meio do povo de Deus. E vão acontecer esses tipos de problemas. Vão acontecer críticas. Vão haver, às vezes, divisões. Satanás vai querer fazer isso no nosso meio. O que nós temos que fazer? Integridade, santidade, sinceridade e amor. Para agir com maturidade. Para reagir como Cristo. Para, às vezes, se afastar. Para que haja tempo para cura. Para entender. Para eu não reagir tentando me impor. Para quebrar o meu irmão. Paulo mostra isso, essa perseverança, resiliência, visando o crescimento e a salvação da igreja, não os entregando para Satanás. Paulo continua dizendo, e ele usa agora a obra do Espírito, ele dizendo que, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então aqui Paulo vai dizer da sua integridade, porque ele foi salvo, ele foi, em primeiro lugar, ungido por Deus, depois ele foi selado pelo Espírito e recebeu o penhor do Espírito no seu coração. Então, ungido por Deus, né? Esse óleo recebido aqui, né? Traz cura, denota o seu chamado para o apostolado, denota a questão do perfume, né? E aí, então, agora Paulo está dizendo que ele tem tudo isso e que traz isso também para a igreja, né? Para gerar cura, o seu ministério, o seu apostolado, o selo do Espírito e o penhor do Espírito, né? De novo, o horário aqui já foi, né? Então, não vamos entrar nisso aqui não, o estudo bíblico durante a semana a gente viu, né, o selo e o penhor, mas a ênfase que é colocada aqui é justamente que nós somos selados com o Espírito, ou seja, a gente faz parte do mesmo povo, nós temos a garantia, selo quer dizer garantia, qualidade, inviolabilidade, selo quer dizer que nós temos filiação. Então a gente agora é filho de Deus, a nossa salvação não se perde, e penhor é garantia.
Eu dou um dinheiro, recebo esse penhor como garantia de que eu vou receber a totalidade, garantia da herança. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja? Nós estaremos juntos na eternidade, eu tenho o selo de espírito e o penhor, e vocês também. Então nós precisamos caminhar juntos. E, queridos, diante disso, nós somos chamados como igreja a aprender com toda essa dificuldade que Paulo está tendo com a igreja que ele plantou. Nós teremos dificuldades. Como é que a gente vai agir com o nosso irmão? Quando tiver... Alguém falou de você. Está tendo aí um problema aí na igreja. Fulano de tal não está se dando com ciclano. Nós somos chamados a perceber que esse corpo é de Cristo. E eu não ajo segundo a carne. Eu tenho que agir com maturidade, com transparência, com sinceridade, olho no olho aqui, ó. Explicar a real intenção, a real motivação. O crente não pode ter duas palavras, e Paulo está mostrando isso, não tem duas palavras não, vamos tratar. Talvez tenha algo que você precise tratar, querido. Talvez tenha alguém que você precise conversar. Talvez tenha algo não resolvido que você precisa resolver. E talvez essa semana você precise ligar para alguém. Talvez tenha alguém que você precisa pedir perdão. Olha, não fui totalmente sincero. Ou talvez tenha alguém que você precise confrontar para dizer, olha, você falou isso e não é assim. Ou tem algo que você queira ou deva explicar. Nós somos chamados, de fato, a ter uma palavra e ser conduzido pela palavra em santidade de vida. Deus os abençoe, queridos. Vamos cantar mais uma canção? Em seguida nós iremos orar e impetrar a bênção. Prometo que eu vou melhorar o sermão. Vou diminuir o tempo. Orem por mim. Vamos nos colocar de pé para cantarmos juntos? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração.
Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Sim, diferente hoje é o meu coração. Louvado seja Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos atraiu com cordas de amor. É porque o Senhor, ó Deus, nos resgatou com mão forte. E porque, ó Pai, nós temos a Tua graça sobre a nossa vida. Graça sobre a qual nós podemos e somos chamados a viver. E, ó Deus, esse é o clamor da nossa oração nessa noite, Deus, que nós possamos viver na Tua graça, imersos nessa graça, cheios da Tua graça, que ela seja abundante sobre nós, trazendo perdão e transformação para a nossa vida, mas transbordando em nós, atingindo a outros ao nosso redor, porque o nosso olhar seja com graça, que as nossas palavras sejam com graça, que as nossas ações sejam com graça. Ajuda-nos, Senhor, a viver com sinceridade, com santidade, e não baseado, ó Deus, em sabedoria humana, mas segundo a Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de querer, ó Pai, manipular a Tua palavra para viver no pecado. Livra-nos, Senhor, de tentar viver nesse mundo alheio à vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser submissos, a amar o Senhor acima de todas as coisas, a morrer para esse mundo, a tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E faz de nós, ó Deus, homens e mulheres de uma só palavra. Que a nossa palavra seja sim e não. Que a nossa palavra, ó Deus, não seja, não mude. Que o nosso sim seja sim. E que o nosso não seja não. Que haja, ó Deus, verdade nas nossas palavras e no nosso viver. E no nosso caráter. Que nós não manipulemos conforme a circunstância. Mas, ó Deus, dá-nos um coração totalmente voltado para o Senhor, para viver nesse mundo. Amado Deus, olha para cada irmão aqui nessa noite, e olha para a nossa igreja, Senhor. Nós precisamos e somos carentes do Senhor. Nós carecemos demais de Ti. Há muitos problemas ainda que precisam ser resolvidos. Há muito em nós que precisa ser transformado para sermos parecidos com Jesus. Há muito na nossa igreja que ainda precisa crescer, amadurecer. Há muito em nós, ó Pai, que precisa melhorar, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E por isso nós rogamos, ó Deus, supra as nossas dificuldades, as nossas necessidades, ó Deus. Ajuda-nos a crescer. Purifica-nos, ó Deus. Purifica a Tua igreja, essa igreja, Senhor. Abençoa cada um dos membros, cada um dos irmãos, ó Pai, para que a gente, de fato, possamos crescer até chegar à estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Pai, os nossos pecados, purifica o nosso coração. Visita, Senhor, cada coração aqui nessa noite, nas suas necessidades, suprindo-as. Almas que estão angustiadas, ó Deus, que o Senhor traga alívio nessa noite. Lutas, Pai, que irmãos estão passando. Deus, nesse dia, renova as forças. Recobre, ó Deus, o ânimo. Dê vida, Senhor, aos Teus filhos. Dê graças, Senhor, em nome de Jesus. Forças para essa semana. Sabedoria nas tomadas de decisão. Abençoe o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Agora, amados do Senhor, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Pode sentar, querido. Breves avisos. Quinta-feira nós temos os nossos pequenos grupos, ok? Nós temos 3 pequenos grupos nesse momento. O primeiro em Vila Velha,
Presbítero Fábio, fica de pé, Fábio. Procura o Fábio, se você é de Vila Velha. Quinta-feira vai ser na minha casa. Então, se você é de Vila Velha, bora lá com a gente, tá bom? Presbítero Tácito, fica de pé. Também, pequeno grupo aqui no Barro Vermelho, Praia do Canto. Se você é aqui da região, procura o presbítero Tácito para saber onde vai ser na próxima quinta. Lucas, Larissa, fiquem de pé. São os líderes do nosso PG de jovem. Então, se você é jovem, quer participar do grupo de jovem, então você procura esses dois aí para saber onde vai ser na próxima quinta-feira, tá bom? É isso. Os adolescentes, a gente vai retomar o nosso discipulado. Então, a gente só precisa definir o dia, tá bom? E aí a gente, agora no final, conversa para ver que dia a gente começa, a gente vê. Se não der para a gente definir hoje, durante a semana a gente define para poder retomar o nosso discipulado de adolescentes. Presbítero Fábio, vai dar um aviso sobre casais e visitantes. Bom tê-los conosco. Membros da igreja, não vão embora sem cumprimentar, pelo menos todos os visitantes. E deixe seu contato para a gente poder tomar um café depois. Nosso desejo é que você volte pelo menos mais 1 milhão de vezes. Queridos, o Ministério de Casais vai ter o segundo encontro nesse sábado. Vai ser aqui em Bento Ferreira. E aqueles que não foram no primeiro e quiserem participar, está sendo muito bom e vai ser melhor ainda. Por favor, passar o nome para Carla e Márcia, por favor, fiquem em pé. Para que a gente possa estar entrando em contato com vocês, né, que a gente está dando os avisos através de grupo de WhatsApp, tá bom? Nosso estudo vai ser sobre o compromisso e o amor no casamento. A importância de a gente estar falando o sim como sim, né, vivendo esse compromisso até que a morte o separe. E também pautando esse casamento no amor, não amor que a gente aprende em canções que falam de ilusões, como disse a música agora, mas o amor baseado em Jesus Cristo, que é a fonte de todo amor verdadeiro. Então, vai ser bênção pura, não deixe de ir. Sábado, vai ser às 20 horas, 19 horas. Aqui em Bento Ferreira, a gente vai passar o endereço e o localizador para vocês, tá bom? Obrigado.